Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai fazer aquele mergulho profundo, um giro completo pelas novidades mais quentes e impactantes do mundo da tecnologia. Sabe aquelas notícias que parecem pequenas, mas que na verdade estão moldando o futuro que a gente vai viver amanhã? Pois é, vamos falar de tudo isso hoje. Desde a nova build do Windows 11 que está saindo do forno, passando por uma tecnologia da Nvidia que parece saída de um filme de ficção científica, até as inovações que vão fazer os carros elétricos serem ainda mais eficientes. É muita coisa, e cada detalhe importa. O nosso Giro Tech de hoje está denso, está recheado de informação que vai te deixar por dentro de tudo. Vamos discutir como a União Europeia está repensando as regras para a inteligência artificial, o que pode mudar completamente o jogo para gigantes como Google e Microsoft, e também para as pequenas startups que estão tentando inovar. E por falar em gigantes, a Apple também está na pauta com um bug chatinho no beta do iOS. Além disso, um alerta importante, o crescimento assustador dos deepfakes e como a gente pode se proteger. É um episódio para assistir com atenção, porque o que a gente vai discutir aqui vai impactar sua vida digital, sua segurança e até o jeito como você trabalha e se diverte. Então, antes da gente começar essa jornada, já faz aquele ritual sagrado de todo bom espectador, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e o mais importante, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Sério, o episódio de hoje está imperdível, com muita análise e informação de ponta que você só encontra aqui. Preparados? Então, ajeita aí na cadeira, pega seu café ou sua água. Bora para o vídeo. Vamos começar falando do coração de muitos dos nossos PCs, o Windows. A Microsoft liberou uma nova build para os insiders. A galera que gosta de testar as coisas antes de todo mundo. É a Insider Preview Build 26.220.7070, liberada no canal Canary. E o que isso significa na prática? Bom, primeiro, mostra que a Microsoft está pisando fundo no acelerador para a próxima grande atualização, a versão 25H2. Essa build, embora não traga uma revolução em termos de recursos visíveis, é crucial. Ela vem com uma série de ajustes finos, correções de bugs e melhorias de estabilidade que preparam o terreno para as novidades que estão por vir. É como se a Microsoft estivesse arrumando a casa antes de trazer os móveis novos. Para quem é testador ou criador de conteúdo, como muitos de nós, acompanhar essas builds é fundamental. É nessas versões que a gente consegue ter um vislumbre do que vem por aí. E, mais importante, testar a compatibilidade dos nossos softwares e hardwares. A Microsoft destacou que essa build inclui melhorias no Copilot, que agora se comporta mais como um aplicativo que você pode redimensionar e mover, e também melhorias na barra de tarefas e no menu iniciar. São pequenas mudanças, mas que no dia a dia fazem uma diferença enorme na usabilidade. Ficar de olho nas notas de lançamento do Windows Insider é quase uma obrigação para quem quer estar um passo à frente e não ser pego de surpresa. Além disso, essa aceleração nos testes indica que a versão 25H2, que deve ser lançada no segundo semestre, vai ser recheada de novidades, principalmente focadas em inteligência artificial. A Microsoft está apostando todas as suas fichas em integrar a IA de forma cada vez mais profunda no sistema operacional. E essas builds do canal Canary são o nosso primeiro contato com esse futuro. Portanto, se você é um insider, a recomendação é clara: atualize e explore. Mas, como sempre, lembre-se que são versões de teste. Bugs podem acontecer, então faça backup e não instale no seu computador principal de trabalho, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo. É a chance de espiar o futuro, mas com a devida cautela. Agora, vamos para um assunto que parece ter saído diretamente de um laboratório de ficção científica,
mas que é muito real e está acontecendo agora. A Nvidia, que a gente conhece bem pelas suas placas de vídeo que rodam nossos jogos favoritos, anunciou algo que pode simplesmente revolucionar a computação de alta performance. Eles estão desenvolvendo uma plataforma unificada que integra supercomputadores clássicos, baseados em GPUs, com processadores quânticos. O nome dessa tecnologia é NVQLink, e a ideia é criar um sistema de supercomputação híbrida, onde o melhor dos dois mundos trabalha junto. Pensem nisso, o poder de processamento paralelo massivo das GPUs da Nvidia, trabalhando em conjunto com o poder de cálculo exponencial dos computadores quânticos. Mas o que isso significa na prática? Para data centers e centros de pesquisa, isso é uma virada de jogo. Problemas que hoje são considerados impossíveis de resolver, como o desenvolvimento de novos medicamentos, a criação de materiais mais eficientes ou a modelagem de sistemas climáticos complexos, podem se tornar solucionáveis. A computação quântica é ótima para certos tipos de problemas, mas os computadores clássicos ainda são indispensáveis para muitas outras tarefas. A NVQLink, proposta pela Nvidia, cria uma ponte de alta velocidade e baixa latência entre esses dois universos, permitindo que eles colaborem de forma eficiente em um único problema. É o casamento perfeito entre a força bruta e a genialidade quântica. Essa iniciativa da Nvidia, chamada de CODA, Quantum Optimized Device Architecture, não é apenas um conceito. Eles já estão trabalhando com diversos parceiros da indústria quântica para padronizar essa integração. O impacto disso é gigantesco. Estamos falando de acelerar a pesquisa científica em níveis que mal conseguimos imaginar. Para nós, entusiastas de tecnologia, isso mostra que o futuro da computação não é apenas sobre ter processadores mais rápidos, mas sobre criar arquiteturas completamente novas e híbridas. A Nvidia está se posicionando não apenas como uma empresa de hardware para games, mas como uma peça fundamental na próxima grande revolução computacional. É algo para ficarmos de olho, porque os frutos disso vão mudar o mundo. Saindo um pouco do mundo do software e do silício puro, vamos falar de uma inovação que é igualmente crucial, mas muitas vezes invisível: a gestão térmica em veículos elétricos. A gente fala muito das baterias, da autonomia, da potência dos motores, mas tem um herói silencioso nessa história: o sistema que controla o calor. E a Henkel, uma gigante da indústria química, acaba de lançar novas soluções de potting térmico, que são um grande avanço nessa área. Potting é um processo onde os componentes eletrônicos são encapsulados em um material para protegê-los de umidade, vibração e, principalmente, para ajudar a dissipar o calor. Pensem nos componentes de um carro elétrico: o inversor, o carregador de bordo, a própria bateria. Todos eles geram uma quantidade imensa de calor quando estão em operação. Se esse calor não for gerenciado de forma eficiente, o desempenho cai, a vida útil dos componentes diminui e, em casos extremos, pode até causar falhas de segurança. As novas soluções da Henkel, como o Loctite TLB 9300, são materiais que não só protegem os componentes, mas também são excelentes condutores térmicos. Eles agem como uma ponte, transferindo o calor dos componentes eletrônicos para os sistemas de refrigeração do veículo de forma muito mais eficiente. Isso é importante por duas razões principais. Primeiro, a durabilidade e a segurança. Com uma gestão térmica melhor, os componentes operam em temperaturas mais baixas e seguras, o que aumenta a confiabilidade do carro como um todo. Segundo, isso abre portas para a inovação. Com sistemas de dissipação de calor mais eficientes, os engenheiros podem projetar componentes eletrônicos mais potentes e compactos, o que leva a carros elétricos com mais desempenho e autonomia. Além disso, a Henkel está pensando na reparabilidade, desenvolvendo materiais que permitem que os componentes sejam consertados em vez de simplesmente descartados. É uma inovação que não está na capa das revistas, mas que é absolutamente fundamental para o futuro da mobilidade elétrica.
Agora, uma notícia que vai trazer um suspiro de alívio para muitos usuários de Windows. Sabe aquela situação clássica, irritante, em que você está com pressa, clica em atualizar e desligar, e no dia seguinte, quando liga o computador, ele começa a instalar as atualizações de novo, como se nada tivesse acontecido? Pois é, esse bug, que já virou quase uma piada na comunidade, finalmente foi corrigido pela Microsoft. Pode parecer algo pequeno, mas quem já passou por isso sabe o quanto era frustrante. Você achava que tinha feito sua parte, deixado o sistema atualizar durante a noite, e era recebido com mais uma tela de instalando atualizações. A correção veio na atualização opcional KB 5037853 para o Windows 11 e também em atualizações para o Windows 10. O problema estava relacionado a como o sistema operacional gerenciava o processo de atualização durante o ciclo de desligamento. Basicamente, ele não estava finalizando a instalação corretamente, o que fazia com que o processo fosse reiniciado na próxima vez que o computador era ligado. A Microsoft reconheceu o problema e, depois de um bom tempo, liberou a correção. Isso afeta diretamente o nosso dia a dia, trazendo mais previsibilidade e confiabilidade para um processo que deveria ser simples. Essa correção, embora tardia, reforça a importância de manter o sistema operacional sempre atualizado. Muitas vezes, a gente ignora aquelas atualizações opcionais, pensando que são desnecessárias. Mas são justamente nelas que vêm muitas dessas correções de qualidade de vida, que resolvem pequenos problemas irritantes como esse. Então, a dica é: vá nas configurações do Windows Update, verifique se há atualizações opcionais disponíveis e instale a que corrige esse problema. É um pequeno passo que vai te poupar de futuras dores de cabeça e garantir que, quando você escolher atualizar e desligar, o computador realmente faça o que você mandou. Fim de uma era de frustração. Vamos mudar o foco para a Europa, onde uma discussão importantíssima sobre o futuro da inteligência artificial está acontecendo. A União Europeia tem trabalhado em uma legislação pioneira, a Lei de Inteligência Artificial, que busca regulamentar o uso da IA para garantir segurança e direitos fundamentais. No entanto, notícias recentes indicam que alguns trechos dessa lei podem ser afrouxados. A pressão vem, como era de se esperar, das grandes empresas de tecnologia e também de alguns países membros que argumentam que regras muito rígidas poderiam sufocar a inovação e deixar a Europa para trás na corrida global da IA. A discussão gira em torno dos chamados modelos de base ou Foundation Models, como o GPT-4 da OpenAI ou o Gemini do Google. A proposta original da lei previa regras bem estritas para esses modelos, exigindo transparência total sobre os dados de treinamento, avaliações de risco rigorosas e supervisão contínua. Agora, a negociação caminha para uma abordagem mais baseada em risco. Isso significa que as regras mais pesadas se aplicariam apenas a sistemas de IA considerados de alto risco, como aqueles usados em infraestrutura crítica, seleção de pessoal ou aplicação da lei. Modelos de uso geral, como o ChatGPT, poderiam ter uma regulamentação mais branda. Qual o impacto disso? Para as gigantes da tecnologia, é um alívio. Menos burocracia e menos restrições significam mais agilidade para desenvolver e lançar novos produtos. Para as startups europeias, o sentimento é misto. Por um lado, regras mais flexíveis podem facilitar a competição. Por outro, pode criar um cenário onde as Big Techs, com seus vastos recursos, dominem o mercado sem as amarras regulatórias que as forçariam a serem mais abertas. E para nós, usuários, fica a preocupação. Um afrouxamento nas regras pode acelerar a inovação, mas também pode abrir brechas para questões de privacidade, segurança e o uso indevido de dados. É um equilíbrio delicado, e o resultado dessa negociação na União Europeia vai influenciar a regulamentação de IA no mundo todo.
Agora vamos para o universo da maçã. A Apple, conhecida pela estabilidade de seus sistemas, deu um pequeno susto nos seus usuários mais aventureiros. A empresa teve que suspender a distribuição do beta do iOS 16.5 para alguns modelos de iPhone, incluindo o 13 e o 14, por causa de um bug de modem. Esse problema aparentemente estava causando falhas de conectividade, afetando chamadas, dados móveis e Wi-Fi. A Apple agiu rápido e retirou o beta do ar para os modelos afetados, mas o incidente serve como um excelente lembrete dos riscos de se viver no fio da navalha da tecnologia. Instalar uma versão beta de um sistema operacional é sempre uma faca de dois gumes. Por um lado, é empolgante ter acesso antecipado a novos recursos e sentir que você está ajudando a moldar o futuro do software. Por outro, você está, por definição, usando um produto inacabado. Bugs como esse, que afetam funções essenciais do celular, como a conectividade, são esperados. O problema é que muita gente instala o beta no seu aparelho principal, aquele que usa para trabalhar, para se comunicar com a família, para emergências. E aí, um bug desses pode se transformar de um pequeno incômodo em um problemão. Por isso, a lição aqui é a cautela. Se você não é um desenvolvedor ou um entusiasta que tem um aparelho secundário para testes, talvez seja melhor esperar pela versão final e estável. E se mesmo assim você decidir se aventurar no mundo dos betas, a regra número 1 é: faça backup. Um backup completo e recente do seu aparelho é a sua rede de segurança. Se algo der muito errado, como um bug que te impede de usar o celular, você pode restaurar o sistema para a versão estável anterior e recuperar seus dados. O beta do iOS 16.5 foi um lembrete claro. A inovação tem seu preço, e às vezes, esse preço é a estabilidade. Vamos tocar num assunto que é fascinante e assustador na mesma medida. A nova onda de vídeos deepfake gerados por inteligência artificial. Ferramentas como o Sora, da OpenAI, que consegue criar vídeos incrivelmente realistas a partir de simples comandos de texto, estão se tornando cada vez mais acessíveis. O potencial para o bem é enorme: criação de conteúdo, cinema, educação. Mas o potencial para o mal é igualmente gigantesco. E o crescimento massivo da base de usuários de smartphones, principalmente Android, que é um sistema mais aberto, está alimentando um debate urgente sobre fraudes e manipulação. O problema é que a tecnologia para criar deepfakes está evoluindo muito mais rápido do que a nossa capacidade de detectá-los. Já estamos vendo um aumento em golpes que usam deepfakes de voz para se passar por parentes em apuros, ou vídeos manipulados para criar notícias falsas e difamar pessoas. Com ferramentas como o Sora, a barreira de entrada para criar um vídeo falso convincente vai despencar. Imagine receber um vídeo de um político dizendo algo que ele nunca disse, ou um vídeo falso seu em uma situação comprometedora. O potencial para o caos social, fraudes financeiras e danos à reputação é imenso. Isso coloca uma responsabilidade enorme nos ombros dos fabricantes de tecnologia e das plataformas. Não basta apenas criar a ferramenta, é preciso pensar nas consequências. Precisamos de soluções técnicas, como marcas d'água digitais que sejam difíceis de remover e que identifiquem o conteúdo como gerado por IA. Precisamos também de políticas claras nas plataformas para remover conteúdo malicioso rapidamente. E, acima de tudo, precisamos de educação digital. Nós, como usuários, precisamos desenvolver um olhar mais crítico, desconfiar de vídeos muito chocantes ou perfeitos demais, e aprender a verificar as fontes antes de compartilhar. A era dos vídeos gerados por IA chegou, e com ela, a era da desconfiança digital. Para fechar o nosso giro, vamos falar de um setor que mexe diretamente com o nosso bolso: o mercado de fintechs e segurança digital. A semana foi movimentada, com várias empresas anunciando novas rodadas de investimento e parcerias estratégicas. Isso mostra que,
Mesmo com a economia global em um momento de incerteza, os investidores continuam apostando alto na digitalização dos serviços financeiros. Bancos digitais, plataformas de investimento, soluções de pagamento. A inovação não para. E por trás de toda essa inovação, existe um pilar fundamental e muitas vezes subestimado: a infraestrutura tecnológica. A competição entre as fintechs está cada vez mais acirrada, e a experiência do usuário é o grande diferencial. Um aplicativo que trava, uma transferência que demora, uma falha de segurança. Tudo isso pode fazer um cliente abandonar uma plataforma para sempre. Por isso, as empresas estão investindo pesado em cloud computing, em arquiteturas de microserviços e, claro, em segurança cibernética. A segurança deixou de ser um custo para se tornar um fator essencial para a confiança do cliente e a sustentabilidade do negócio. Um grande vazamento de dados pode não apenas gerar multas milionárias, mas destruir a reputação de uma fintech. E o que isso significa para nós, usuários? Significa que temos mais opções do que nunca, mas também precisamos ser mais vigilantes. A segurança dos nossos dados e do nosso dinheiro não é responsabilidade apenas da empresa. Ela começa com a gente. Por isso, as dicas práticas são sempre as mesmas. Mas nunca é demais repetir: use senhas fortes e únicas para cada serviço. Ative a autenticação de 2 fatores sempre que possível. Desconfie de e-mails e mensagens pedindo seus dados. E monitore regularmente suas contas. O mercado de fintechs está moldando o futuro das nossas finanças. E estar bem informado sobre tecnologia e segurança é a melhor forma de aproveitar as oportunidades e se proteger dos riscos. E aí, curtiu o GiroTech de hoje? Foi uma verdadeira maratona de informações, né? Falamos da nova build do Windows 11 e daquele bug chato do atualizar e desligar, que para nossa alegria finalmente foi corrigido. Mergulhamos no futuro da supercomputação com a NVIDIA e sua aposta ousada na integração quântica, e vimos como a Henkel, com uma solução quase invisível, está tornando os carros elétricos mais seguros e eficientes. Cada uma dessas notícias, à sua maneira, mostra como a tecnologia avança em todas as frentes, do software que usamos todo dia ao hardware que vai mover o mundo. Também vimos como as discussões sobre o futuro estão quentes. A União Europeia está num cabo de guerra, repensando as regras de IA, o que pode mudar tudo para as Big Techs. A Apple teve que lidar com um bug no beta do iOS, nos lembrando que o progresso às vezes vem com alguns tropeços. E, claro, o alerta importantíssimo sobre o crescimento dos deepfakes gerados por IA, um desafio que vai exigir tecnologia e responsabilidade de todos nós. Para fechar, fizemos aquele resumo essencial do mundo das fintechs e da segurança digital. 2 áreas que estão completamente interligadas e moldando a forma como lidamos com nosso dinheiro. Foi muita coisa, eu sei, mas espero que você tenha saído daqui mais informado e preparado para o que vem por aí. Se você curtiu essa análise profunda, se aprendeu algo novo, então, já sabe o que fazer. Deixa aquele like caprichado pra gente saber que estamos no caminho certo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também é fissurado por tecnologia. E o mais importante, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos giros. A sua participação é o combustível que nos move. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. Aqui no Hardware Tech BR, o futuro da tecnologia chega primeiro. Até o próximo vídeo.